A paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, meu querido, minha querida. Como é bom ser família de Deus. Como é bom ser igreja. Como é bom poder estar vivendo mais uma vez os 12 primeiros dias do ano neste formato, em cultos de consagração. Já estamos no mês de julho, está passando rápido. E assim tem sido, por isso eu e você precisamos aprender a perceber os sinais do tempo. Tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Ele tem sinalizado, mostrado para nós. Temos recebido palavras extraordinárias, especiais, de alinhamento, de correção, e eu quero nessa noite poder compartilhar com isso. Confesso para vocês que o dia que a pastora Marta ministrou, e ela estava conversando comigo, falando de um caminho que ela ia, e o Senhor estava trabalhando, construindo algo dentro de mim. De repente ela veio e falei: mulher, você ministrou aquilo que eu ia ministrar? Aí olha o que ela fez comigo. Não, brincadeira. Fez nada. Na verdade, Provérbios 18, 22 diz que quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor, eu recebi uma bênção do Senhor. Obrigado por estar cuidando de mim, meu amor. Obrigado porque você tem sido preciosa demais para mim nesses dias, todos os dias da nossa vida. São mais de 34 anos caminhando juntos, mais da metade da nossa vida. E a gente tem experimentado tanto do favor, do amor, da graça dele. É muito especial. Quantos homens casados estão aqui? Você encontrou uma esposa? Então você encontrou algo excelente. A bênção do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, estamos no ano do recomeço. Nós temos falado disso. O apóstolo Djalma tem compartilhado a esse respeito. Amados, esse braço está pesando. Mas esse púlpito aqui é bem um tamanho ideal. Pelo menos para mim, né? Os grandão ia ficar lá embaixo. Para mim está certinho. Dá para fazer até uma pose aqui. Olha lá, é feito para o meu tamanho. Amados, a palavra recomeço, se você for buscá-la na sua origem latina, o prefixo re, ele pode ter 3 sentidos. Olha aí, viu? Culto também é gramática da língua portuguesa. A origem latina do prefixo re pode ser encontrada em 3 sentidos. Primeiro, repetição. Recarregar, que é carregar novamente. Recapitalizar, tornar a capitalizar. Reler, voltar a ler. Rever, ver de novo. Repensar, pensar novamente. Então, o primeiro sentido do prefixo re na língua portuguesa, na gramática portuguesa, é de repetição. O segundo sentido que nós podemos ver também na língua portuguesa do prefixo re é no sentido de reforço, como em revigorar, aumentar o vigor. Rebuscar, buscar minuciosamente. Revirar, virar muitas vezes. E o terceiro sentido que podemos buscar nesse prefixo re, na gramática portuguesa, é de retrocesso. Recuo, como em retornar, voltar para o ponto de partida. Reiniciar, voltar ao início. Sendo assim, a palavra recomeço, ela fala para nós de um novo começo. Estamos falando então de um novo tempo, de um novo começo. A primeira semente que foi lançada no ambiente
foi no ambiente do Éden. A palavra Éden, no seu original, na sua origem, ela quer dizer prazer. E você, quando lê a Bíblia ali em Gênesis, que está falando do início, do começo, você vai ver exatamente ali como Deus fez todas as coisas. Versículo 1 e 2 fala que a terra era sem forma e vazia, o pastor Júlio até falou a respeito disso, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E a partir do versículo 3 você vê ele construindo todas as coisas através da sua palavra. Houve luz, houve separação das águas, firmamento, e todas as coisas foram sendo feitas, um dia após o outro. E ele constrói um ambiente maravilhoso. Nem o melhor jardineiro, nem o melhor, o paisagista que possa existir, pode construir algo sequer semelhante a esse jardim. Eu creio, você crê nisso? Porque foi o próprio Deus que fez esse ambiente. E esse jardim maravilhoso, ele formou, deixou tudo pronto e completou, e tudo que ele fazia, você vê ali no versículo 3, 4, 5, 6, cada um desses versículos que falam o que ele ia fazendo, e viu Deus que era bom. E aí chega ali, por último, ele pega do pó da terra, ele pega o barro, forma o homem, sopra em suas narinas, e o homem se torna ser vivente. A partir dali, o homem, Adão, começa a experimentar. Eu imagino ele já, uau! Eu nunca vi um lugar tão lindo, claro que não. Ele acabou de ser formado, mas ele estava ali, extasiado com aquela beleza e principalmente em estar na presença do seu Criador. Esse foi o começo do ambiente. Esse foi o começo de todas as coisas. E em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, nós vemos exatamente ali um momento tão especial. O Senhor Deus colocou no jardim do Éden, o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Então ele foi colocado naquele lugar para quê? Para cultivar e para guardar. Na versão Almeida, revista e atualizada, está escrito para cultivar e o guardar. Vemos nesse início Deus formando todas as coisas, fazendo esse lugar maravilhoso para que o homem desfrutasse desse ambiente. Um ambiente de glória, um ambiente da presença, um lugar do Éden, um lugar prazeroso. Este foi o começo. E aí eu me encontrei naquele lugar, como o nosso apóstolo diz, aonde a nossa mente santificada nos leva. E eu comecei a caminhar por esse ambiente, imaginando tudo dando certo. Que maravilha que seria! O que seria? De repente, o primeiro homem não cairia no engano, no erro, mas em algum momento talvez isso acontecesse, e como é que seria? Mas enfim, não foi isso o que aconteceu. Nesse lugar aonde o homem é colocado, ele começa a desfrutar então de algo que se chama relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é o primeiro relacionamento que foi criado entre Deus e o homem. Entre o homem e Deus. Um relacionamento vertical. Primeiro relacionamento criado entre Deus e entre Deus e a sua criatura. Nesse lugar, então, o homem começa a desfrutar, e é o que está escrito exatamente em Marcos 12:30. Esse é o primeiro relacionamento que eu quero que você tenha. E aí, em Marcos 12:30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força.
esse é o primeiro relacionamento que o homem precisa ter. Todo homem, todo ser vivente, ele precisa achar, ele precisa encontrar esse relacionamento. E esse é o mais importante. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Esse é o padrão. Esse é o formato. Essa é a maneira que eu e você precisamos nos relacionar com Ele. Mas Deus viu que não era bom ele estar só. Homem se relacionando com Deus, Deus se relacionando com o homem, mas o próprio Deus fala, não é bom que o homem esteja só. E Ele faz o projeto Plus. Ele traz a nova versão atualizada, revista e atualizada, da costela do homem, Ele faz a mulher. Essa coisa linda e maravilhosa que Ele fez. Para quê? Para que ambos estivessem na presença de Deus, estivessem num ambiente prazeroso, na presença de Deus e andando com Deus. E o versículo 31 de Marcos 12 fala exatamente a respeito disso. É o primeiro e o segundo mandamento. O primeiro é: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Ele está falando então, o primeiro relacionamento que você precisa ter, homem, o mais importante de todos, é você comigo. Essa linha, essa vertical do homem e Deus. E o segundo relacionamento será na horizontal, e ele inicia com quem? Com a esposa. Por isso, no projeto inicial, no começo, homem e mulher. Para que a partir daí fosse estabelecido o projeto, filhos, família, continuidade do projeto de Deus. Sempre mantendo relacionamento vertical, para que o relacionamento horizontal funcione. Amados, nenhum relacionamento horizontal sem a presença de Deus será completo. Nenhum. Você pode ver o casal mais bonitinho, mais fofinho do mundo. Se não tiver o relacionamento vertical para com Deus, não vai para lugar nenhum. Ou pior, tem um endereço já, porque nós precisamos estar nele. Então vemos que esses dois relacionamentos foram formados, foram criados no início, no Gênesis, no começo. Então aí já temos um padrão de um começo. Aí nós já temos uma história de como é o começo. Homem com sua mulher, sendo assim, por continuidade, dando a história de vida para com Deus. Mas o diabo, Satanás, o safado, com suas investidas, induziu ao erro, ao engano, e aquele lugar, aquele ambiente foi perdido. Gênesis capítulo 3, versículo 4 ao 6. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nós vemos aí então, em primeiro lugar, mas como essa história de serpente falar? Amados, eu já vi cada coisa nessa vida, que eu não duvido nada, mas o diabo usou a serpente. E nós vemos que
a partir desse momento, então, aquele início, aquele projeto lindo e maravilhoso, de relacionamento com Deus, de viver naquele lugar maravilhoso, naquele ambiente que Deus havia construído, ele é comprometido. A ganância do homem, atraídos pelo que viram, pelo paladar, pelo desejo, acabaram entrando. E você vê que a mulher foi a primeira a ser envolvida. E por causa disso ela pagou um preço. Quando Deus vem, se apresenta na viração do dia, no momento onde ele tinha uma comunhão, uma intimidade com eles, eles não estavam ali, estavam escondidos, você conhece a história, haviam feito folhas de figueira para se tampar, para se vestir, porque eles estavam nus, enfim, acontece aquela apresentação e Deus sabia do que tinha feito. E vimos exatamente que a partir daquele momento, eles foram então expulsos daquele ambiente que Deus criou para se relacionar com a criação. As consequências vieram. Vimos que a semente original foi corrompida e prejudicou muitas colheitas a partir de então. Havia um começo para que fosse uma continuidade estabelecida a partir daquilo, a partir daquele começo, a partir daquele relacionamento, e se compromete toda aquela continuidade em função disso. O homem então não podia mais permanecer naquele ambiente. O próprio Deus o expulsa daquele lugar e ele tem que ir para fora de um lugar que Deus havia construído para eles. E no capítulo 3 de Gênesis, você vai lendo ali, você vai vendo as consequências que vieram por causa daquilo. A mulher, primeiramente, por ter comido e depois dado ao seu marido, ela sofre as consequências da multiplicação de suas dores no parto, do seu prazer ser do seu marido e de ser governada por ele. Então você vê que essas coisas entraram como maldição. O homem, por outro lado, trabalharia até se fadigar e comeria do suor do seu trabalho. Maldições que vieram por causa da desobediência, por causa do pecado. Sendo assim, o pecado desvirtuaria o plano de Deus. E vimos muitas consequências que foram acontecendo ao longo da história que a Bíblia nos relata, falando da humanidade. Porém, Deus sempre desejou que esse relacionamento fosse restaurado. E Deus é um Deus de aliança. Ele já havia estabelecido uma aliança com Adão quando ele vem e fala: frutifica, multiplica, enche a terra, sujeitai e dominai sobre todos os animais. Esse foi o contrato que Deus havia feito com Adão. E ao Adão pecar, ao ele perder esse direito que lhe foi dado por causa disso, sendo Deus justo, Satanás bate na porta e fala: o homem que o Senhor criou, que o Senhor deu toda a autoridade, pisou na bola, quebrou aquilo que o Senhor havia estabelecido, de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o chaveco de Satanás foi: cara, Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser como ele. A ganância cresceu. Amados, isso está mostrando quem eu e você somos. Quando eu olho para isso, eu olho para a podridão. Nós estamos falando do primeiro homem, da primeira mulher na história. E aquilo já estava ali. Um homem e uma mulher que tinham uma relação tão íntima com Deus. Imagina eu e você, que estamos nesse mundo com tantas coisas acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos prestar muita atenção. Muita atenção. Mas Deus, Ele vem e vê o mal se multiplicando, e aí Ele fala: eu vou acabar com tudo. E Ele vem em Noé, e Ele vem e faz uma aliança com Noé. Aí ali vem o dilúvio, tudo recomeça em Noé. Aí depois você vai ver um pouco mais na frente, Ele fazendo aliança com Abraão. Depois ele atualizando, ele reafirmando a sua aliança com Isaac,
com Jacó, uma aliança com Moisés, e você vê ele sempre buscando o relacionamento com o homem. Até que todas essas alianças que ele vem fazendo ao longo da história culminam num lugar maravilhoso, em Jesus. Quando ali nós vemos uma nova aliança feita no sangue do Cordeiro. Aquela que pagava toda a escrita de dívida. Aquela que pagava toda a maldição que havia sido estabelecida. Por isso, mulheres, as dores do parto multiplicada, elas não são mais legais na sua vida. Se você for passar por gravidez, você declare isso em nome de Jesus. Eu conheço uma pastora, casada com um pastor, que ela não teve nada. Ela espirrou, nasceu o primeiro. Ela tossiu, nasceu o segundo. Verdade ou mentira? Por quê? Porque é uma verdade estabelecida. Homem, eu estou trabalhando para pagar as contas, para poder botar comida dentro de casa. Não. Você trabalha para glorificar a Deus. O trabalho é para que você seja honrado como homem, como marido, para que o teu dinheiro seja bênção, para te dar conforto, para abençoar pessoas e para investir no reino. Então, quando nós andamos nesse caminho, nós destravamos algumas legalidades que o inferno tenta colocar na nossa vida, que já não existem mais. Porque no início era de fato, e agora é por direito. E por direito eu e você precisamos fazer a nossa parte. Essa é a grande diferença. 2 Coríntios 5,17 diz: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. No Antigo Testamento você vai ver a antiga aliança, as leis, e em Jesus nós estamos estabelecidos na nova aliança. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que se fizeram novas. Tempo de recomeçar, mas sempre olhando para o começo. Da mesma forma que era para ser, da mesma forma que iniciou lá no começo, relacionamento com Deus, relacionamento horizontal. Ah, pastor, mas eu não sou casado. Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? E o próximo pode ser tanto. No caso de pessoas casadas, o próximo é o cônjuge. No caso de pessoas que são sós e que têm filhos, são seus filhos. No caso de pessoas que não têm filhos, que não têm marido, o teu próximo é o teu próximo. Nós vemos ali no bom samaritano, naquela parábola que Jesus nos fala, e ele fala quem era o próximo. Lembra? Aquele homem que foi saqueado, que foi roubado, estava ali, e aí passa o sacerdote, passa o judeu, passa todo mundo. E quem foi aquele que cuidou daquele homem? Quem foi aquele mais improvável? Aquele que os judeus reprovavam, aquele que a religião reprovava. Um samaritano. E vemos a parábola do bom samaritano. E ele viu que aquele homem era o próximo dele. Então são lições que vamos vendo e que vamos percebendo como as coisas precisam ser. O tema dessa mensagem é: recomece alinhando os relacionamentos. E é impressionante porque isso já havia brotado no meu coração quando nós começamos a falar dos 12 dias. E começou a sequência e como Deus tem falado a respeito de relacionamentos. E quando ele falou ali, tanto quando a pastora Marta ministrou, quando a pastora Mirna ministrou, acho que Daniel, e tantas palavras que já foram ministradas aqui, que falavam a respeito de relacionamentos, amados, e eu vejo que quando Deus está falando tanto assim, é porque Ele está nos chamando a atenção mesmo. Ele está nos chamando a atenção mesmo. O sangue de Jesus pagou toda a dívida. E eu e você precisamos entrar nesse novo tempo de relacionamento.
Quando nós vemos aquela maldição que fora lançada sobre o homem, sobre a mulher, como seria a situação dela como esposa, a situação dele como marido, e nós vemos nessa restauração, quando entramos na nova aliança, ali na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 7, olha a instrução que é dada, porque ali então, lá atrás, havia um posicionamento: mulher, o seu prazer será para o seu marido e ele vai governar sobre você. Isso era maldição, mas a dívida foi paga e já não é mais assim. Então, marido, não é desse jeito, olha como é que é ali. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Homens, preste atenção nisso. Se você está tratando a tua mulher mal, asperamente, não está sendo dessa maneira que está sendo colocada aqui, as suas orações não estão passando do teto. Então precisamos alinhar esses relacionamentos, precisamos entender. Olha só ali em Efésios capítulo 5, eu quero ler, são alguns versículos que são muito importantes, eu quero que você preste atenção na NVI. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1 ao 7. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Olha essas instruções. Olha ali a partir do versículo 15. No mesmo capítulo 5 de Efésios. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra,
e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, um homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Amados, são instruções tão pontuais, tão claras. Amados, e são palavras que têm um poder, porque ela está falando de quê? De como nós devemos nos conduzir, de como nós devemos nos relacionar, de como nós devemos agir. E cada uma dessas verdades, cada uma dessas instruções estão trazendo valores e princípios eternos. Porque através dessas ações, através dessas atitudes, dessas recomendações que Paulo nos traz, ele está trazendo um padrão, um modelo de se relacionar. Se nós estamos falando de recomeço, como nós estamos, recomeço, e chega marido tratando mal a esposa, esposa desrespeitando o marido, entendeu? As condutas completamente torpes, as ações, entendeu? As condutas erradas acima de tudo isso que nós vimos ali. Amados, isso não pode ser assim. Isso não deve ser assim. Porque se dessa forma for, amado, de que adiantou? A tua dívida ter sido paga, você está jogando no lixo. Você está jogando no lixo. E nós estamos aqui para viver o ano do recomeço. Para viver esse tempo, o cumprimento desse tempo, sim. Quando eu olho para a igreja e vejo famílias que vivem colheitas abençoadas, porque suportaram invernos, geadas, nevascas, sequidão, que muitas vezes prejudicaram colheitas, mas perseveraram, não desistiram e venceram. E hoje estão vivendo o fruto por terem perseverados, por terem sido firmes. A raiz continua firme. E quero declarar que os novos frutos virão. Uma geração que está sendo levantada. E remanescentes juntos com os novos darão e farão frutos abundantes que glorificarão o nome do Senhor Jesus. Gálatas 6, versículo 7, na parte B, diz que tudo o que o homem semear, isso ele vai colher. E quando nós pegamos essas instruções, se semearmos dessa forma, se andarmos dessa maneira, se perseverarmos, amados, nós estamos vendo esse tempo de transição. Quando nós olhamos para nós como igreja local, como um povo, um time que está caminhando, amados, nós estamos já aí há anos, há décadas, nessa caminhada. E quando nós olhamos uma geração nova chegando, essa turma de 20, de 30, se encharcando, se capacitando, os 40 já estão com o motor rugindo, né, Johnny, 45 com motor turbo. Então nós estamos vendo uma transição, aonde os mais maduros, aonde os mais experientes se relacionando com essa turma mais nova, amados, toda uma conectividade de Deus. E vemos esse novo tempo, amados, nós estamos olhando para tudo isso com tanta alegria, porque eu sei o que o Senhor está preparando para as gerações vindouras. É isso que nós precisamos ver, e nós precisamos aprender o quê? A nos relacionar dentro disso. Porque o diabo, astuto do jeito que é, nós vimos ali no começo, a astúcia dele, ele vai tentar de toda forma e maneira quebrar esses relacionamentos, para quebrar essa conexão dessas gerações, para que se percam, para que corações se percam, assim como o apóstolo Djalma estava colocando aqui. Amados, é tão fácil a gente se decepcionar,
Ah, disse não, então não quero mais saber. Ah, Deus não me respondeu, não vou trazer oferta. Esse é o coração do homem. Esse é o coração do homem, e nós precisamos nos levantar contra esse coração do homem, e olhar sim para o coração de Deus, e falar: Senhor, o que o Senhor tem declarado e liberado para mim, para que eu possa viver. Essa casa tem semeadura, estamos semeando em vidas de pastores, de líderes, de missionários, de projetos, na igreja local, em crianças, em adolescentes, em jovens, em casais, em adultos, enfim, na família de Deus, e essa semeadura tem frutos abundantes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não somos perfeitos, nós não estamos fazendo o melhor. Eu sempre tenho esse sentimento que nós poderíamos estar fazendo melhor. Eu acho que isso está no coração de todos. Se você achar assim: nossa, estamos mandando bem, amados, cuidado. Esse é aquele chá que você não pode tomar. Chá comigo. Esse chá você não pode tomar jamais. Nós somos dependentes dele, da glória dele. É a glória dele que se manifesta, é a presença dele que se manifesta. Nós só precisamos nos submeter, só isso. E quando nós deixamos isso acontecer, amados, os resultados começam a surgir, as coisas começam a aparecer. Enfim, precisamos ter um grande cuidado com esse projeto. E eu sei que é isso que arde no coração do nosso apóstolo, da liderança dessa casa, da equipe de governo, de todos os pastores, de todos os líderes que Deus tem agregado. Quantos líderes que Deus tem trazido aqui, que nós temos visto o coração, amados, mas sabe, quando a gente percebe, vem uma faísquinha, vem aquela coisinha, sabe, para querer quebrar um relacionamento e para prejudicar o projeto de Deus. Recomece alinhando os relacionamentos. Nós precisamos começar, estamos começando 2022, o 7º dia de 2022. Vamos olhar para cada relacionamento que nós temos tido. Nós fomos gerados num lugar de relacionamento. O Éden foi criado para que nós nos relacionássemos com Deus. Relacionar com Deus é o maior prazer que eu e você podemos ter. Guardar e cuidar desse relacionamento. Quando eu falo no aspecto individual, olhe para si, não olhe para fulano, não, olhe para si, olhe para dentro de você. E veja isso: eu preciso entrar nesse lugar de mais intimidade com Ele. Pastor, mas você não sabe o quanto eu oro. Amado, eu estou falando eu com Deus, você com Deus. Por mais que você já tenha alcançado, a gente não pode entrar nesse lugar de estou num lugar de segurança. Não, Senhor, eu preciso de Ti. Todo dia eu preciso mais do que ontem. Eu quero ao Senhor. Me leva num lugar onde eu possa chegar. Amados, nós vamos passando por situações e circunstâncias, como nós somos mexidos. O pastor Daniel colocou aqui aqueles dias que ele estava ali, internado pelo Covid, as experiências que ele teve, e quantas experiências nós temos aqui. A pastora Mirna viveu isso ali naquele seu processo da saúde. Amados, eu por causa de um bracinho, por causa de um nervo, de um tendão que se rompeu. Por quê? Porque eu achei que era mais forte do que eu achei que eu era. Eu falei, eu posso ser baixinho, mas eu tenho uns bracinhos. E eu falei, eu levanto 240 quilos. Aí a moto falou, não, eu vai subir, pum! Estourou o tendão. Aí tem que costurar, tem que botar coisa. Os dedinhos não querem falar comigo. Aí tem que passar todo por um processo. E isso o que é? Um corpo. O meu corpo está sentindo tanta falta desse braço, meu irmão. Se você soubesse a falta que esse bracinho está fazendo. A minha esposa me ajuda, ela vem para lavar minha axila desse lado. Esses dias ela estava ocupada fazendo, eu falei, eu vou dar um jeito sozinho. Botei o pé aqui em cima, passei sabão aqui, ficava esfregando o sovaco aqui, esfregava o braço aqui. Eu falei, eu preciso de você, meu amor, me ajuda. Por quê? Porque uma parte do corpo fez parte. Nós, como igreja local, somos o corpo de Cristo.
Mas quando olhamos para a igreja de Cristo sobre a face da terra, nós somos uma célula, mas nós precisamos uns dos outros. Estamos aqui com tantos pastores, recebendo tantos pastores, para falar do quê? Desse projeto maravilhoso, desse projeto de Deus que é a igreja, de poder tocar pessoas, de poder ter esse entendimento, de podermos alinharmos. Amados, é muito triste, nós olhamos e vemos tantos líderes e pastores sofrendo por causa de relacionamentos. Tanto prejuízo no corpo de Cristo por causa de relacionamentos quebrados. Aí o corpo olha e fala: bracinho, volta logo, você precisa fazer a sua função. Aí o corpo de Cristo está olhando para você, meu irmão, minha irmã, líder querido. Nós estamos precisando de você. Cadê você, parte do corpo de Cristo, para fazer aquilo que Deus já te chamou, aquilo que Deus já te capacitou, aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida? Nós precisamos entender isso. Recomece alinhando os relacionamentos. Recomece entendendo isso. Você e eu somos um projeto de Deus, e todo projeto de Deus culmina em Deus. Vem dele e vai para ele. Todo projeto de Deus sofrerá ataques e levantes durante sua construção, sejam ataques externos ou internos. Veja o livro de Neemias, na sua reconstrução. Ataques internos e externos. E amados, você acha que vai ser diferente aqui? Agora, se a gente ficar levando esses ataques como problema de relacionamento, amados, a gente vai sempre quebrar. Todas as alianças de Deus foram estabelecidas através de relacionamentos com Deus. Já tivemos muitas perdas por relacionamentos quebrados. Chega de perder. Chega de perder, é chegado o tempo de recomeçar sobre relacionamentos alinhados nele. Chega de divórcios em casamentos, chega de rompimentos de laços familiares, chega de quebra de relacionamentos, chega, já deu, como diz a Milena, já deu, chega. Por que ficar vendo isso acontecer consecutivamente? A pastora Marta falou aqui, esses dias que ela ministrou, amados, o nosso coração pastoral fica tão triste, quando nós vemos famílias sendo desfeitas. Amados, e é óbvio, a gente sabe, poxa, o cara é violento, ele estava espancando. Amados, eu sou o primeiro a pegar você e falar: vem para casa, sai desse cara. Aí é outra coisa, integridade física. Aí tem os problemas de imoralidade. Amados, mas o que a gente mais viu são casamentos restaurados. Agora, quando eu vejo um casal de crente, entendeu? Abrindo mão de um projeto de Deus, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu falo: meu Deus, se é um projeto de Deus, ele tem que finalizar em Deus. E não é para ser assim. A pastora Mina colocou aqui a respeito disso. Amigos que cresceram juntos, cresceram na igreja, em determinado momento quebram relacionamentos e já não quer saber um do outro. Pais com filhos, filhos com pais. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, fala: e vou restaurar, converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Relacionamentos restaurados. Recomece o ano de 2022, alinhando todos os relacionamentos que precisam ser alinhados. Romanos 12, para finalizar. Romanos 12, versículo 18, fala: façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível, naquilo que depender de vós. Na outra versão fala: naquilo que depender de vós, tende paz com todos. Não seja você ao causar o problema. Fala: eu tenho paz. Aí a outra pessoa não quer. Aí a esposa quer: não, eu quero restaurar o casamento. Ele que não quer.
O marido quer e a esposa não quer, mas nós temos visto isso. Nós temos visto isso, e se o nosso coração se entristece de uma maneira tão grande, eu imagino o coração de Deus. Eu imagino o coração de Deus olhando e fala, bah, como diz o gaúcho, bah, mas não é desse jeito para isso que eu fiz. Eu fiz para que vocês vivessem o melhor, para que vocês experimentassem tantas coisas em mim. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Meu maior tesouro, diga assim, o meu maior tesouro é o meu relacionamento com Deus. Esse é o maior tesouro. Depois, com o meu próximo. Aos casados com o seu cônjuge. E de aí por diante, família, pessoas, amigos, irmãos. E pessoas que você vai conhecer hoje. Amados, nós amamos relacionarmos com pessoas. Quem nos conhece sabe disso. E desde que a gente tem vivido esse tempo, já são 27 anos, toda oportunidade que a gente tem, a gente cai para dentro. Durante 14 anos moramos no mesmo prédio que o apóstolo Djalma e a pastora Mirna. E eles viram isso acontecendo. Porque eu sou assim, eu estou no elevador, eu vejo um casal com uma criança, que lindinho, ganhou o pai, ganhou a mãe. Aí você vê o cara chegando com um carro, nossa, o carro é legal, ganhou o cara. Então, você precisa disso para acessar pessoas. E por causa disso, nós chegamos a ter 5 famílias do condomínio que nós morávamos aqui na igreja. Por quê? Porque nós nos abrimos a relacionamentos. Aí o Senhor preparou para nós, nesses últimos 1 ano e meio, mudarmos e morarmos numa casa, numa rua, que ela tem um portão, então tem um acesso fechado, e nessa rua existe um grupo de WhatsApp, onde todos os moradores se falam de alguns problemas que acontecem ali. E a gente chegou ali, já a primeira, passava bom dia, tudo bem? Eu sou o Rogério, minha esposa Marta, estamos aqui, acabamos de chegar, prazer em conhecer. Você é o? Ah, legal. Aí você vai saber o nome de todo mundo, vai passando, você vai falando, e é assim que crente tem que fazer. É assim que crente tem que fazer. E aí nós estamos ali desenvolvendo esse relacionamento com todas as pessoas, e eu fui ter problema com quem? Com o meu vizinho colado aqui, ó. Aí um dia tal, ele mandou uma mensagem mal criada, porque era uma sexta-feira, 11 horas da noite, e meus filhos, que são tão jovens, comendo pizza, rindo, incomodaram ele. Mandou uma mensagem grotesca, eu respondi manso, me perdoa, vou falar com eles. Eu falei, não precisava ter falado daquele jeito. E aí ficou meio esquisito a nossa relação. Vizinho, mas se encontrava, bom dia, seco, e com os outros tudo bem. Só que daí foram acontecendo uma série de situações onde ele estava, não ele diretamente, mas assim, coisas que aconteciam por causa dele, enfim, estavam trazendo desconforto para nós. E aí, através desse grupo, a pessoa que rege, que controla esse grupo, eu encontrei ele na rua, e eu falei para ele, para, o teu amigo não gosta de mim. Como assim? Eu falei, não gosta de mim. Aí eu falei, você sabe, você está vendo como eu me relaciono com todas as pessoas, e você me conheceu, é um cara que eu conheci ele há mais de 35 anos atrás, e ficamos muitos anos sem nos ver. Eu falei, você me conheceu naquela época, mas hoje você não sabe. Hoje eu sou um pastor, e o meu... Não, porque o cara é um cara fantástico, o cara se preocupa com o mundo, o negócio dele é um trabalho que... Uau. Eu falei, ok, ele pode se preocupar com o mundo, mas ele não procura com pessoas, porque ele não quer me relacionar comigo. E ele é grosso comigo e com a minha casa, né? Não, nós vamos marcar uma reunião e vamos sentar. Eu falei, ok, então tá bom, não tem problema nenhum. E eu falei, não, ele achou que eu ia responder. Eu falei, olha aqui como é que eu respondi. Mostrei o WhatsApp. Me pegou e falou, cara, você é um modelo. Eu falei, não sou um modelo, eu estou obedecendo aquilo que eu estou recebendo. Ok, aí marcou a reunião. Pode ser hoje 5 horas da tarde da minha casa? Pode. Fomos lá, o cara chegou, o cara desse tamanho assim, com uma garrafa de suco e um biscoito. Você me perdoa? Aí imagina, o pastor virou água com açúcar. Aí ficamos 2 horas batendo papo, acabou a gente se abraçando e tal, coisa gostosa. Aí quiseram fazer uma celebração de Natal na rua, alguns dias antes, dia 17, 16 por aí. E foi feita, então ia ser na porta da nossa casa, dos nossos vizinhos, mas aí estava chovendo, foi na casa de um outro, e ali todo mundo estava ali. Aí chegou uma hora, esse cara que governa o grupo chegou e falou,
eu queria que o Rogério desse aqui uma palavra, ele que tem. Opa, deu oportunidade para pastor, já viu. Aí já foi, e aí a gente aproveitou a oportunidade e vai. Daqui a pouco, por último, na hora que estava acabando, chegou o último vizinho, que é um que se mudou depois de mim um pouco. Acabei de chegar aqui e tal. Eu sou o Alexandre, moro na casa número tal. Tudo bem, aí fui batendo papo e tal. Aí daqui a pouco ele veio para mim assim e falou: o porteiro falou que tem um pastor que mora aqui na rua. Eu falei: sou eu? Aí eu falei: esse cara, ele manobra o carro todo dia na porta da minha casa, ele nunca olhou para mim, nunca deu um bom dia. Eu ando na rua de bicicleta com meu netinho, passo por ele, dou um bom dia, fico no vazio. Eu falo: porra. Aí o cara me fala: você é crente? Quase que eu falei: cara, você é crente mesmo, meu irmão. Então, amados, você percebe? Por que eu estou falando de relacionamentos? Eu estou falando, então alinhe os seus relacionamentos. Se porventura, entendeu, você tem agido dessa maneira, realinhe. Nós estamos recomeçando 2022. Se você quer ganhar alguém, você precisa ser dessa maneira. Como é que você vai ganhar alguém assim, ó? Não vai ganhar ninguém. Nós somos instrumentos, canal de bênção, para abençoar vidas. Quantas pessoas que estão esperando aí um toque seu, um sorriso seu, um bom dia, para que ali você tenha a oportunidade que Deus está te dando, para você falar dele. Você vai dar um bom dia, com um sorrisinho, simpatiquinho, aquela pessoa vai falar: puxa, meu dia não está tão bom, o que aconteceu? E ele ainda fala: deixa eu te falar, posso orar por você? Acabou, entrou, ganhou para Jesus. É assim. Recomece 2022, alinhando os seus relacionamentos. Quero chamar o grupo de louvor, por favor. Então alinhemos, em primeiro lugar, o nosso relacionamento vertical com Deus. Depois no horizontal, com o seu cônjuge, com filhos, com família, com amigos, com pessoas. O Espírito Santo está falando com você. De repente tem alguém aí que ficou uma quebra dessa aliança, alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus, alguém que serviu ministério com você, mas por causa de uma palavra, de uma atitude, essa aliança foi quebrada, isso ficou como uma raiz de amargura. Não, pastor, já perdoei, já liberei. Mas, amados, no que depender de vós, tende paz com todos. Meu maior tesouro é o meu relacionamento com Deus, com minha esposa, com meus filhos, com as noras, com os netos que estão chegando. Amados, isso é um presente, é tão tremendo, amados. Gênesis 6 fala que o homem já não viveria como Matusalém, 979 anos, mas 120 seria o ano dele. Chegar a 120 está difícil. Tem uns loucos que chegam. A gente não sabe, mas cada um aqui está numa jornada, nesse tempo que você tem aqui. Apesar de nós não sabermos o nosso amanhã, seja você a idade que for, mas eu preciso estar alinhado com ele. Eu preciso estar alinhado, porque a hora que chegar, puxou a ficha, foi. Vamos para casa, é o nosso destino. A gente não está aqui para ficar eternamente, mas no tempo que a gente estiver aqui, nós vamos dar frutos. Nós vamos dar frutos. E sabe de uma coisa? A semente está em mim, está em você. E os nossos relacionamentos é que vão ganhar pessoas. Nós estamos aqui com a missionária Ana, 9 anos no Haiti, né, irmã? Agora está lá no Nordeste, com esse sorriso fácil que ela tem. Você acha que ela tem dificuldade para ganhar gente? Agora imagina ela lá assim, ó, bicuda, vai ganhar alguém? Quantas portas que ela entrou com esse sorriso fácil dela? Vem dela? Não, Deus pegou e falou: vou usar isso daqui, minha irmã. E usa. É assim que Deus faz. Para terminar, eu queria ler o texto do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 9 ao 21, as instruções finais. Pega isso aí, as instruções finais que Deus tem para essa noite. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal.
prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos e em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aleluia! 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 Alinhando os relacionamentos dessa maneira, virá frutos abundantes. Amém?